A notícia mais destacada da semana é a morte do Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que tem uma importância muito grande, né, cuja análise, no caso, tem uma importância muito grande para a luta dos negros, mas também para a luta dos povos oprimidos em geral e para a compreensão da questão da democracia. Esse problema que nós temos discutido tanto em relação ao Brasil, né? Primeiramente, é importante a gente destacar o seguinte, que Mandela, que foi uma das figuras políticas mais importantes da África do Sul, talvez a mais importante, né, nas últimas décadas. Ele era dirigente do Congresso Nacional Africano, uma organização nacionalista negra, né, uma organização da pequena burguesia e dos setores bem minoritários da burguesia negra sul-africana, porque os negros estavam excluídos praticamente da economia capitalista pelos brancos. E a organização dele foi proscrita quando eles, num dado momento, decidiram levar adiante a luta armada como único caminho para derrotar o regime político do apartheid, dos brancos da África do Sul, e acabou permanecendo 30 anos na cadeia com a sua organização proscrita. O Mandela, nesse sentido, ele é como é que se diz? Ele é um tipo de política político, e o Congresso Nacional Africano é um tipo de força política parecida com o nacionalismo latino-americano, Chávez, por exemplo. Quer dizer, faz parte daquela camada não proletária, mas que ocupa um papel secundário do ponto de vista econômico e luta contra a situação. Na África do Sul, logicamente que nós tínhamos um agravante, que era o fato de que os negros estavam submetidos ao regime do apartheid. Bom, a imprensa capitalista nacional, o Globo, por exemplo, outros grandes meios de imprensa capitalista, e a imprensa capitalista internacional, tem feito, desde a década de 90, quando foi feito o acordo na África do Sul e o Mandela assumiu o poder através das eleições, uma campanha extraordinária em torno do nome do Nelson Mandela como sendo um exemplo, quer dizer, o homem que ficou 30 anos na cadeia, saiu da cadeia, teria pacificado o país, acabado com o apartheid, introduzido a democracia, etc. e tal. É essa versão fantasiosa dos acontecimentos que a gente precisaria analisar agora diante da morte dele, né? Então, o que é que realmente aconteceu na África do Sul? Esse que é o problema-chave. O que aconteceu foi o seguinte: nos anos 90, dada a situação geral de crise, a África do Sul ingressou numa situação pré-revolucionária. As manifestações se intensificaram, a repressão policial acentuou essas manifestações, tomaram conta de toda a população negra, né? As greves da Central Sindical Sul-Africana cresceram, a participação da classe operária, toda ela negra, na África do Sul foi importante, e criou-se um clima em que os negros definiram, de um ponto de vista geral, que a única forma de acabar com o regime do apartheid era a insurreição armada. A maioria das pessoas não tem conhecimento disso, mas a insurreição armada, naquele momento, ela era falada abertamente nos comícios, nas ruas, etc. e tal. Inclusive, os trabalhadores negros, eles tinham um canto de guerra, né, porque os africanos são todos tribais, que falava abertamente da necessidade de tomar o poder pela via da insurreição armada. Quer dizer, vocês entendem, portanto,
que a África do Sul estava à beira da derrubada revolucionária do apartheid, né? Só esse fato poderia explicar o que aconteceu depois, né? O regime branco, de Klerk, foi até a prisão onde estava o Nelson Mandela, depois de algum contato prévio, e propôs um acordo, né, para convocar eleições, supostamente transferir o poder para os negros, mas sob determinadas condições, logicamente. Quer dizer, em primeiro lugar, essa transição dita pacífica, etc. e tal, ela só ocorreu porque os brancos estavam ao ponto de perder o poder pela insurreição armada dos negros na África do Sul. A liderança do CNA, né, nesse momento Mandela já é um homem bem velho, de 70 anos de idade, está 30 anos na cadeia, etc. e tal, decide aceitar o acordo, né, fazer um pacto com os brancos, no sentido de colocar uma via para desviar as tendências revolucionárias das massas. Uma coisa que, logicamente, ele fez com toda a consciência do que ele estava fazendo. Ele não era ingênuo, nem desinformado, nem nada. Aí foi feito o acordo, né? O acordo se deu com a convocação das eleições. Logicamente que a convocação das eleições dissipou a tendência à revolução armada, deu à maioria da população a ilusão de que eles poderiam chegar a resolver os seus problemas por uma via pacífica, eleitoral, né? E assim, né, o Nelson Mandela chegou a ser presidente da África do Sul. Bom, o que aconteceu depois? Porque a imprensa pinta aquele quadro cor-de-rosa. Democracia, acabaram-se as regras do apartheid, agora os negros podem tudo, etc, etc, etc. Na realidade, não aconteceu absolutamente nada. Fora o fato de que o Congresso Nacional Africano se transformou no maior partido político do país do ponto de vista eleitoral. A economia ficou sob a dominação do Banco Central, que era independente do governo. Várias instituições econômicas se tornaram independentes do governo, de tal forma que o governo não conseguia mexer em nada na economia. E eles cederam isso daí num acordo em troca das eleições. A reforma agrária que havia sido prometida pelo Congresso Nacional Africano nunca saiu do papel. A situação social dos negros não melhorou. Todas as conquistas econômicas, vamos dizer assim, todas as posições econômicas dos brancos continuaram intocadas nas mãos dos brancos, de tal forma que o governo da África do Sul, negro, nunca passou de uma fachada da dominação dos brancos de antigamente. Trocaram o governo, mas não se modificou em nada a estrutura econômica e social do país, nada, né? Para vocês terem uma ideia, eu queria citar aqui um trecho de um livro, um trecho pequeno aqui, que dá uma ideia do que aconteceu, né? O livro é esse livro aqui, A Doutrina do Choque, da Naomi Klein, uma escritora canadense, que escreveu um livro sobre os efeitos da política neoliberal, né? E ela tem um capítulo aqui sobre a África do Sul, que é um exemplo marcante. Então, ela diz o seguinte: depois de uma década de dominação do Congresso Nacional Africano, milhões de pessoas tiveram a água e a eletricidade que havia recentemente sido cortada porque não conseguiam pagar as contas. Pelo menos 40% das novas linhas telefônicas não estavam em funcionamento em 2003. Com relação aos bancos, minas e à indústria monopolista, que Mandela havia jurado nacionalizar, continuaram firmemente nas mãos dos megaconglomerados possuídos pelos brancos, que também controlam 80% da Bolsa de Valores de Johannesburgo. Em 2005, somente 4% das companhias
listadas na bolsa eram controladas por negros. 70% da terra sul-africana, em 2006, ainda era monopolizada pelos brancos, que são apenas 10% da população. Pior ainda, o governo do Congresso Nacional Africano gastou mais tempo negando a severidade da epidemia de AIDS do que conseguindo remédios que prolongassem a vida ou salvassem a vida de aproximadamente 5 milhões de pessoas infectadas com HIV. Talvez a estatística mais contundente seja esta. Desde 1990, o ano que Mandela saiu da prisão, a expectativa de vida média dos sul-africanos diminuiu 13 anos. Quer dizer, moral da história, os negros sul-africanos conquistaram a democracia, mas perderam todo o resto. Com o que fica claro qual é a função da democracia. A função da democracia é anestesiar a população para que os grandes capitalistas, né, o imperialismo, possa promover uma cirurgia, né, que mutila a vida econômica e social do país. Vocês vejam que eles destacam a última estatística, que é incontornável. A expectativa de vida média da população diminuiu 13 anos. Essa é uma crise social extraordinária. Bom, esses dados que ela dá aqui, né, vocês viram aqui, 2006, 2007, 2008, 96, 98 e tal. São da década de 1990. Agora, de lá para cá, a situação tem piorado exponencialmente, não melhorou em nada. Provavelmente, eu não tenho em mãos as estatísticas, mas por tudo que a gente vê nas notícias, as estatísticas de hoje são ainda muito piores. A crise política na África do Sul está se reabrindo. A gente viu durante a Copa do Mundo, 3 anos atrás, né? Foi na África do Sul, que teve greve durante a própria Copa do Mundo, dos trabalhadores sul-africanos. É uma situação calamitosa. Bom, aqui, como conclusão, né, o que a gente deveria dizer? A gente deveria dizer o seguinte: primeiro, que na questão da África do Sul, fica clara qual é a função da democracia. A democracia é uma forma de conter as tendências revolucionárias da população e criar a ilusão de que através de manifestações pacíficas, etc. e tal, sem derrubar o poder real, só chegando ao governo, alguém poderia operar toda uma transformação. Em segundo lugar, mostra que o governo da África do Sul era um refém dos brancos. Nós podemos dizer que eles queriam colaborar com os brancos. Nós não sabemos em que medida eles queriam efetivamente colaborar. Em alguma medida queriam colaborar. Mas no final das contas, não é que eles queriam colaborar e colaboraram. No final das contas, eles se mostraram totalmente incapazes pela situação de tomar uma única atitude em favor da população que fosse significativa. Eles ficaram completamente paralisados pela chamada democracia, pelos acordos que foram feitos, que mantiveram o poder na mão dos brancos. Terceiro lugar, que é importante, tem a ver com as discussões que nós fizemos aqui sobre as passeatas, mostra o seguinte: a burguesia ela cria intencionalmente o mito de que se você fizer passeatas pacíficas, mostrar a sua oposição, você consegue transformações. Os negros, Mandela no caso, o Congresso Nacional Africano, só chegaram ao poder na África do Sul porque a situação estava a ponto de uma ruptura revolucionária. Caso contrário, você podia fazer a manifestação pacífica que você quisesse, que nem mesmo chegar ao poder eles chegariam, dessa forma inócua, sem resultados que eles tiveram.